Eu converso agora com o Sérgio Coelho, subsecretário adjunto de Energia do Estado do Rio de Janeiro. Sérgio, o que o Estado do Rio de Janeiro trouxe para o cenário da economia do mar aqui no Amapá? Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer a calorosa acolhida que a gente teve aqui. Eu sou o subsecretário da Secretaria de Energia e Economia do Mar. É uma secretaria que foi criada pelo governador Cláudio Castro, no começo de 2023, justamente para tratar desse tema, tal a importância que esse tema tem para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Então foi uma oportunidade ótima da gente trocar experiências. Se a gente for falar de petróleo e gás natural, o Rio de Janeiro, ele hoje produz 85% de todo o petróleo produzido no Brasil, 76% de todo o gás natural produzido no Brasil. E aí, Renato, eu gosto de trazer um dado que é para as pessoas terem uma dimensão do que a gente está falando. Se o Rio de Janeiro fosse um país, seríamos o 10º maior produtor de petróleo do mundo. E são 50 anos de experiência. Então, o objetivo dado o meu convite, eu aceitei com muita honra, agradeço aqui ao Sebrae, a Facerj, a Abemar, foi uma gentileza muito grande, a acolhida aqui do Josiel, foi trazer um pouco dessa nossa vivência. Então, são 50 anos de operação, tem muitas lições aprendidas, e eu tenho certeza que o Amapá vai poder se beneficiar de toda essa experiência, e para nós será uma grande honra, um grande prazer contribuir, porque nós não vemos o desenvolvimento do setor de petróleo e gás apenas com a visão de Estado do Rio de Janeiro. A gente vê como uma visão integrada de Brasil. E é assim que nós gostaríamos que o mundo inteiro desenvolvido nos visse. Mas pelo andar dos painéis que tivemos mais cedo, a gente pôde perceber que o Rio de Janeiro é uma referência aqui para o estado do Amapá, nesse assunto, nesse particular. Então eu te pergunto, o Rio de Janeiro tem muito a ensinar, a ensinar para um estado que está começando, né? Embora a luta já seja grande, mas efetivamente o grande avanço que a margem equatorial, a exploração do petróleo na margem equatorial deu, foi a partir de agora com a liberação do IBAMA para os estudos, né? Então o Rio de Janeiro tem uma expertise muito grande nesse sentido, e por isso que eu insisto na pergunta. O que o Rio de Janeiro tem a ensinar ao estado do Amapá? Olha, eu acho que é muito boa pergunta. Vamos ver as dificuldades que a gente enfrentou. Vamos ver quando começou a exploração de petróleo na Bacia de Campos, final da década de 70. Foi descoberto ali no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tinha mão de obra específica para trabalhar embarcado. Quem tinha experiência com a operação de petróleo eram pessoas que trabalhavam em petróleo onshore, basicamente na Bahia e no Rio Grande do Norte. Essas pessoas se deslocavam para o Rio de Janeiro, embarcavam nas plataformas da Petrobras e voltavam com os seus salários para os seus estados de origem. E aí você não criava o efeito renda, que é muito importante para o desenvolvimento regional. Então a primeira mensagem que a gente trouxe aqui nesse seminário foi destacar a importância de um programa de capacitação de mão de obra local. Por dois motivos. Primeiro, por uma questão econômica, e segundo, por uma questão social. A gente entende que a gente tem que integrar as pessoas da região. Então, a primeira chance tem que ser para as pessoas que residem na região. O Amapá ainda tem tempo para fazer isso, porque, como você falou, foi apenas aprovado o avanço dos estudos da exploração pelo IBAMA, ainda tem várias etapas a ser cumpridas, e dá muito tempo útil para você começar a fazer esse programa de capacitação. Então, eu diria que isso aí é a primeira coisa importantíssima. Uma outra coisa que a gente pôde compartilhar aqui nesse seminário, mas que já foi dito pelo governador Clécio, que ele realmente está com uma visão muito madura do que é necessário para o setor de petróleo. Ele falou muito em transparência, ele falou muito em políticas públicas de incentivo, de apoio aos empreendedores que querem vir investir aqui no Amapá. Isso faz toda a diferença, Renato. Porque vamos lembrar que esse recurso que se investe em petróleo é um volume de dinheiro único, que esses grandes operadores, estamos falando de Shell, de Esso, a própria Petrobras, ela está sempre buscando oportunidades nos melhores locais. Então, se você apresenta um programa, políticas públicas de governo para atrair esse capital, que traga segurança jurídica, um planejamento de ações, como eu acabei de citar, a visão da necessidade de capacitar profissionais, você consegue ser competitivo e atrair esses capitais.
Uma outra coisa importantíssima também, que a margem equatorial traz, a gente pôde debater um pouco disso, é que uma empresa de petróleo ela vive das reservas que ela tem. Hoje, se você pegar o que a gente tem de Petrobras, que é 90% da produção de óleo e gás, é uma reserva que talvez dure para 10 anos. Então, se a Petrobras não descobre novas reservas, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o Brasil vai deixar de ser exportador para ser importador. Então, essa contribuição também é muito importante para o desenvolvimento da margem equatorial aqui na Amapá. Uma reflexão que se fez aqui mais cedo foi a de que a exploração de petróleo na Guiana, vizinha aqui. E em estando a Petrobras aqui, eventualmente, no caso de um acidente, é importante que esteja uma empresa com a expertise da Petrobras para socorrer, eu digo em caso de um acidente lá. Não, perfeito, Renato. E aí vale uma outra reflexão. O Brasil produz diariamente 3 milhões de barris. Todo dia, 365 dias por ano, são produzidos 3 milhões de barris por dia. Não há intercorrência alguma. Então a Petrobras é uma empresa totalmente capacitada, por mais de 50 anos de experiência, para explorar essas reservas. E como você falou muito bem, se aparecer alguma coisa que seja de uma fronteira, como por exemplo da Guiana, a gente tem uma empresa, uma estrutura como a Petrobras aqui, vai mitigar muito esse risco. Então, agora, a CNMar coloca o Rio de Janeiro como um estado adiante, né? Porque parece que é o primeiro estado que tem uma Secretaria de Economia do Mar, não é isso? Isso, bem lembrado, Renato. Foi a primeira secretaria do Brasil, né, dedicada exclusivamente à energia e economia do mar. E, na verdade, energia e economia do mar, falando da nossa realidade de Brasil, um país tropical com litoral gigantesco, elas andam muito juntas. Porque quando você fala de energia, você está falando de petróleo, que é offshore. Você está falando de gás, que é offshore. Você está falando de uma nova fronteira tecnológica das eólicas offshore, para gerar energia renovável no mar, também vem do mar. Sem contar todos os outros atributos de pesca, turismo, etc. Então, essa secretaria, a gente tem muitos projetos e foi uma decisão muito acertada do governo. Eu creio que uma contribuição que o Rio de Janeiro vai prestar muito interessante para o estado do Amapá é o dos empregos ligados à economia do mar. Concorda? Sim, 100%. A gente tem um programa desenvolvido na Secretaria que chama Empregos Azuis no Mar de Oportunidade, que é justamente para atrair essas pessoas que eventualmente estão no Rio de Janeiro, mas não têm condições de pagar um curso de capacitação, mas gostariam de trabalhar nesse setor. Então o Estado, ele, através da Secretaria, faz uma série de programas de treinamento. Hoje, se não me engano, são 11 cursos, 11 modalidades, de graça para o aluno. E a gente também ainda faz a interface com as empresas para, após a conclusão e recebimento do certificado, ajudar na colocação desse profissional.